Olá, amigos, uma boa noite a todos, que sejamos envolvidos na paz e na alegria. E busquemos nos ligar com o nosso amigo espiritual, com Maria de Nazaré, que nos acolhe com seu imenso carinho e nos conduz até Jesus. E ele nos alimenta no seu imenso amor. E solicitemos que leve ao Criador a oração que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, número 150, Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Se encontra em Jesus, Atos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões, por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Aguilhão é uma ponta fina, aguda, um ferrão. Trata-se de uma vara bastante utilizada para atiçar o boi no arado. Estímulo, incentivo no sentido figurado, aquilo que causa sofrimento. Todos nós encontramos-nos num caminho de amadurecimento emocional. Podemos dizer que estamos numa fase de adolescência espiritual, toda a humanidade. E neste percurso rumo a este amadurecimento, encontraremos desafios que são esses aguilhões, sofrimentos, e no sentido figurado são estímulos para o nosso progresso. Caso contrário, poderíamos estacionar, nos acomodar, nos perder em ilusões, nos ater somente no que é material, palpável e transitório. Cada um de nós renasce com um programa particular circunscrito à nossa necessidade de aprendizado. Deus oferece a cada um de seus filhos a vida, os recursos necessários para o nosso aperfeiçoamento. Viemos, não por acaso, com um determinado tipo físico, com uma condição social, financeira, com uma determinada família, afetos, desafetos,
a cidade, o país, para vivenciarmos as experiências e amadurecer. Refazer laços, aprender a conviver melhor conosco e com o outro, desenvolver talentos, criatividade, possibilidades, aprimorar emoções, sentimentos, resolver os nossos conflitos internos. Esses aguilhões que nos deparamos, que pode ser uma enfermidade, um dever num determinado trabalho, uma pessoa que tenhamos que conviver mais aproximadamente na família, um familiar que tenhamos que cuidar, um parente, uma perda, uma morte, uma mudança financeira, várias circunstâncias que, na verdade, são elementos despertadores, incentivadores para avançarmos mais rapidamente e desenvolver potencialidades que estão em estado embrionário. Cada experiência existe uma lição a ser assimilada. Nós não recebemos aquilo que não podemos superar, resolver. Agora, quando escolhemos a revolta, a inconformação, não conseguimos enxergar o que está por trás das situações. Nos comportamos como adolescentes rebeldes e parece que o sofrimento aumenta, as circunstâncias se repetem. Nos sentimos desamparados. Isso acontece porque nós estamos desatentos, fixos somente na área externa dos problemas e exigindo um resultado imediato para nos sentirmos aliviados. Quando não conseguimos enxergar o que é preciso, a vida coloca como se fosse um cartaz de luz neon à nossa frente para acordar. É a misericórdia divina que nos incentiva para parar, analisar e perguntar: o que eu preciso aprender com essa dor, com esse sofrimento, com essa situação? Que possibilidades não estou colocando em prática para vencer esse desafio? O que eu preciso desenvolver? Ou seja, agir e não reagir. Porque com um comportamento reativo, nós não caminhamos, nós ficamos em círculos. Buscar soluções. Somos amparados constantemente. Temos amigos invisíveis que seguem obedecendo diretrizes de Deus, que olha constantemente a cada um de seus filhos, que nos oferecem as mãos, esses emissários, não no intuito de resolver os nossos desafios, mas nos oferecer forças, nos cutucar, seja através de uma leitura edificante, uma palestra que nos esclarece uma palavra amiga, um passe que recebemos, que nos fortalece, objetivando que dilatemos a nossa visão. Empreendamos esforços, porque o caminho é nosso. Precisamos caminhar com as nossas próprias pernas e que façamos esse caminho para frente. Para que a vivência seja produtiva, nós podemos fazer um mapa mental. Trazer a mente como se fosse uma tela e desenhar o problema, a situação, aquela dor, aquele sofrimento e refletir o que tudo isso tem a nos ensinar. O que está querendo nos dizer?
o que Deus quer nos mostrar. Se tivermos humildade, o desejo sincero de crescer, a resposta virá. Tenhamos certeza. Nossa visão se tornará nítida e poderemos ressignificar o nosso olhar, ou seja, dar uma nova interpretação para esses acontecimentos. E compreenderemos que esses aguilhões têm uma função educativa. Uma lição aprendida é uma página virada. E aí nós estaremos um pouco mais experientes e com certeza estaremos mais alimentados, incentivados para seguir nessa nossa caminhada evolutiva. Nós temos aqui uma lição, uma história de uma pessoa do nosso convívio, um fato que aconteceu recentemente. Uma senhora, ela levava uma vida de sofrimento. Cuidava com dedicação de 2 familiares doentes, com personalidades de difícil convívio. Mas ela reclamava muito. Cada pessoa que ela encontrava, ela só falava desta situação, se lamuriava. Se queixava que não tinha tempo para nada, que o dia a dia era muito desgastante, ao mesmo tempo não aceitava ajuda de ninguém. Queria fazer tudo do seu jeito. Até que um dia teve Covid. Ficou muito mal. Ficou mais de um mês internada, entubada numa UTI, entre a vida e a morte. E graças a Deus ela se recuperou. E ela relatou que enquanto esteve na UTI, ela sentia assim uma certa nitidez, ela percebia com uma nitidez o que ocorria à sua volta, ainda que estivesse entubada. E ela recebia a visita de um médico japonês. E ela perguntava a ele o que ela tinha feito. Praticamente ela se dedicou toda a sua vida a cuidar dos outros, de seus familiares, que não era justo o que estava acontecendo com ela. E o médico respondia com outra pergunta. Qual a lição que ela precisava aprender com aquela situação que ela reclamava? Ela conseguiu se recuperar, sair da UTI, voltou para casa muito debilitada. Agora era 3 doentes que merecia a atenção dos familiares e os cuidados de uma cuidadora. E ela ali na cama, ela não podia se levantar, ainda sentindo dores, consequências do Covid. Ela relembrou da conversa que ela tinha na UTI com aquele médico. E ela trouxe à sua mente toda a situação. E se via reclamando, se queixando e percebeu quanta energia ela gastava com aquelas suas reclamações, podendo até ter sido a consequência dessa doença. E ela verificou que tinha muito orgulho, ela queria ter o controle da situação, se mostrar forte, por isso que ela não aceitava ajuda de ninguém. E se sentia culpada, trazia, ela compreendeu, viu dentro dela que ela tinha culpa de diversas situações, por isso que ela cuidava, mas ao mesmo tempo reclamava. E aprendeu, chegou à conclusão que ela precisava ser mais humilde, que ela poderia sim organizar o seu tempo para fazer o que era preciso para ela mesma, olhar a sua mente, olhar seus sentimentos, as suas emoções.
Quando retornou ao hospital para fazer fisioterapia, ela perguntou aonde estava aquele médico que ela queria agradecer, aquele médico japonês. E informaram que não havia nenhum médico oriental no hospital. E depois ela tinha uma sensibilidade, ela compreendeu que era um amigo espiritual que estava ajudando-a no seu despertar. E nós vamos agora dilatar o nosso coração, fazer emergir os nossos melhores sentimentos no desejo sincero de emitir amor a toda a humanidade. Ao Brasil, essa pátria que nos acolhe, os lares de amigos, familiares e ao nosso próprio lar, envolvendo em luz todos do nosso convívio. E vamos agradecer. A gratidão, ela nos enobrece. Agradecer aos nossos aguilhões. Vejamos como educadores, incentivadores de crescimento, aprendizado, e rogamos ao Pai que possamos dilatar essa nossa visão, extrair as lições necessárias deste aprendizado. Graças a Deus e gratidão a todos.